ponto final. Agora vem o contexto da criação. Os detalhes, ele vai colocando os detalhes, né? Falar assim, olha, o culto hoje estava muito bom. Explicou alguma coisa? Não, isso é o geral. Agora, tá, mas como é que foi? Então tá, é o seguinte, o culto começou às 7 horas em ponto. Às 7h15 foi dado oportunidade para o irmão que falava, parece que não para nunca mais de falar. Aí quando ele terminou de parar, cantaram os seus louvores, viu? Aí sim está especificando, entendeu? Muita gente se confunde aqui, achando que há uma contradição. Então, por exemplo, macho e fêmea nos criou, estão criados. Perfeito, estão criados. E depois Deus fala como é que fez a mulher do lado de Adão. Alguém vai dizer, não, está dizendo, não, porque olha, já estava criado lá. Não, não é uma contradição. Deus parte do geral para o particular. Né? Então, vamos entender um pouquinho o que é esta luz. Existe só a luz do sol no universo? Não. Aliás, a luz do sol nem se compara com outros planetas e com a luz de outros espaços siderais que existem. Para você ter uma ideia, existem estrelas que brilham 40 bilhões de vezes mais do que o Sol. 40 bilhões de vezes mais do que o Sol. Então, se alguém me perguntar, qual é a luz desse primeiro dia? A luz do universo. A luz que é pré-existente no céu. A ciência declara isto. O Sol não é tão brilhante assim como outras estrelas. A luz está aí. A luz está aí. Deus criou. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Existem algumas teorias que vai dizer que a luz descrita aqui não é luz, mas é, digamos assim, uma forma criativa de Deus. No sentido de, bom, chega de escuridão, agora eu vou criar. Essa luz. Eu não concordo com esse pensamento. Eu acredito que isso seja luz literal. Houve luz do universo, houve claridade, né? Houve uma separação das trevas, né? Uma separação das trevas. Como assim uma separação das trevas? Na verdade, nós sabemos que, na verdade, as trevas é uma ausência da luz. E quando a luz foi criada, logo as trevas se colocaram no seu lugar. E houve luz. Teve uma luz. Existiu uma luz. Não é? E essa luz, ela é diferente do Sol. É diferente do Sol. Né? O Sol ele vai ter outra função. Nós estamos falando aqui, partindo do pressuposto da Terra, falando do universo. Como nós vimos ali, você conseguiu notar aquele vídeo que nós passamos, a grandeza dos planetas e das estrelas? Nós vimos algumas estrelas e alguns planetas na nossa galáxia. Existem só 100 milhões de galáxias. 100 milhões de galáxias. Você imaginou isso? Então, o haja luz de Deus, ele está mais relacionado ao universo todo do que propriamente a Terra. Para a Terra, Deus vai criar os seus astros. Perfeito? Não, ali ele está criando a luz. A luz. Não, a luz para o universo. Né? Para o universo. Então, eu querendo entender que ele então está fazendo o universo existir. O universo já existia e ele colocou luz no universo. Entendi a pergunta. Essa é uma pergunta que não vai ter resposta. Vamos voltar para a Terra. Não, mas realmente, se a gente for pensar, o que acontece? A nossa mente, ela consegue ser formatada a partir da informação que nós temos.
Perfeito, é isso mesmo. Agora, essa criação dos céus e a terra pode não estar sincronizada com esse haja luz. Entende? Essa é, tá certíssimo. E disse Deus, haja luz. Agora, em qual espaço que é esse haja luz? Tem essa teoria, huh? Tem uma outra teoria que vai dizer que quando Deus diz haja luz, na verdade está falando de Jesus. Coisa mais esquisita, né? Oi? Sim, mas é exatamente isso que eu falei. Existe os céus e a terra. Perfeito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estão criados. Perfeito, estão criados. Oi? Os céus e a terra. Estão criados, perfeito. Agora, a sequência que vem ali, na sequência ele vem dizer, haja luz. Entendeu? Mas agora não quer dizer, a pergunta que o Robinson fez, se o universo todo já haveria sido criado. Porque possivelmente está criado. Nesse haja luz, não está criando o universo em si, o universo está criado. Agora, em que período? Não tinha. A luz partiu do haja luz. Entendeu? Essa é a ideia. Não, houve agora. Houve agora. Nesse haja luz. Haja luz houve aqui. Era trevas. Agora, o que não tem explicação, e a nossa mente não consegue chegar nessa explicação, por exemplo, Deus, ele está fora desse espaço. E aqui é preciso entender isso. Deus está fora desse espaço. Deus se permite entrar nesse espaço para ter a sua ação criadora. Mas Deus, ele está fora do espaço. É mais ou menos como o tempo hoje. Deus está fora do tempo. Se ele estivesse dentro do tempo, ele envelheceria. Mas ele não está fora do tempo. Então, tudo isso faz parte de uma criação. O que não tem explicação é como Deus cria todas as coisas. E se ele se permite entrar agora com o seu espírito, como pode ainda haver trevas? Deu para entender o questionamento? O questionamento é o seguinte: se o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como pode, então, ainda estar em trevas? Pois é, seria uma boa pergunta. Como que pode? Como que pode? Isso, perfeito. Perfeito. Lembra que eu falei que a palavra pairava, no hebraico, ela dá um sentido de analisava? Entendeu? Analisava, no sentido de talvez não estar ali, naquele momento, mas estar analisando para criar. É uma ideia que dá. É uma ideia que dá.
Agora, tem coisas, por exemplo, que nós não vamos ter explicação, né? Como que Deus está fora, e onde Deus está, como é? Não tem explicação para isso. Oi? Ou ter outra explicação para a luz. Agora, é fato que está em trevas, em densas trevas, e a partir do haja de Deus, passou a ter luz. A partir do haja dele, passou a ter luz, né, para esse universo que nós conhecemos. É preciso entender isso, isso que o Cláudio falou, que dentro desse espaço, a nossa mente ela vai conseguir compreender esse ambiente, esse espaço. Além desse espaço, nós não vamos tem como conseguir entender, né? Só dando uma... que eu entendi, né, que o irmão Júlio falou, o irmão Danilo perguntou, em relação à luz, né? Deus realmente, a Bíblia diz, ele criou os céus e a terra, mas nós não sabemos quando foi que ele criou. Isso não tem resposta, né? Quando ele criou o universo. Mas a luz, só porque existe a luz, não quer dizer que aquilo já não existia. A luz só revelou aquilo que ele já tinha criado. As trevas, as densas trevas, encobriam aquilo, não dava para se ver. A luz, Deus disse, haja luz para quê? Porque a luz é o que nos dá, é o que nos permite enxergar o mundo. É o que nos permite enxergar o que Deus criou, mas não quer dizer que não existisse antes. É exatamente isso. O que acontece? A Bíblia fala que toda a criação de Deus, na verdade, é sombra daquilo que já existe. Daquilo que já existe, né? Se você perguntar para mim, mas Deus, então, fora do espaço, tinha luz? Lógico. Ele é a luz, né? Ele é a luz. Agora, dentro desse espaço que nós estamos falando, chamado universo, houve luz a partir da palavra dele, né? Ficou bem claro isso, irmãos? Ficou bem entendido? Exatamente isso. Exatamente isso, né? Perceba, irmãos, tem coisas que vão ser criadas dentro desse espaço, mas é uma sombra daquilo que já existe, né? Então, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo de amor. Antes de tudo, antes de Deus criar o homem, já existia amor no céu? Ou no espaço de Deus? Existia. Mas qual que é a primeira expressão do amor de Deus para o ser humano? Visível isso. Quando ele cria. Então, aqui nesse espaço isso é novo. Um Deus cria, um Deus que ama, isso é novo. Mas o conceito de amor, ele já existia. Entende? Não entendi. Entendi, perfeito. Eu preciso entender o seguinte: tudo que Deus está criando agora é para criar este planeta sustentável para a vida humana. Se a gente entender isso, já fica bem mais fácil de entender. Tudo que Deus está criando agora é para criar desse universo um lugar equilibrado para a vida. Acho que é bem... É. Fora do cosmos do entendimento nosso. Exatamente isso.
Perfeito, exatamente isso. Ele está criando, tudo que ele está criando agora é para transformar esse universo sustentável para a vida humana, né? Por exemplo, sem luz seria impossível plantar alguma coisa, né? Não se fazeria a fotossíntese. Então, ou seja, o que Deus está fazendo agora é deixar esse universo sustentável, equilibrado para que haja vida. E ele faz isso a partir da luz. Alguém vai dizer assim, não, mas será que já existia a luz das estrelas? Pode ser, mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que passou a existir luz a partir do haja dele. Entendeu? E nós temos que ir por esse caminho que a palavra nos permite interpretar, né? Interpretar. Eu entendo que antes desse haja luz, não havia luz. Nesse espaço que nós vivemos, nesse universo. Fora desse universo é outra questão, né? Outra questão. Não, só o quarto. Esse brilho do sol só vem no quarto dia. O sol ele é um elemento criado no quarto dia da criação. Não existe o sol. Aí essa luz do sol, ele de fato é criado para a humanidade. Além do que nós entendemos o sol, ele vem também para fazer um efeito programador de tempos e datas, né, para a humanidade. Aí começa a marcar o tempo cronológico. É por causa disso, na verdade, que tem muitas teorias que vão dizer que os dias não são literais de 24 horas, porque o tempo começa a contar a partir do sol, né? Eu entendo que os 6 dias são literais de 24 horas, porque Deus ele é supremo e não precisa do sol para ter a ciência do tempo. Exatamente. Exatamente. Perfeito. O sol ele vem como um agente regulador do tempo. Para nós. Para Deus não. Deus ele já tem essa ciência de tempo antes do tempo. Pôr do sol, pôr do sol. Quanto tempo era, não dá para dizer. Agora, eu entendo que Deus já respeitava, porque se ele criou o sol no quarto dia, respeitando já essa marca de 24 horas, eu acredito que ele só fez isto já como uma sombra daquilo que ele já havia pré-programado. Não, sim, esse tipo de marcação foi uma que marcou. Exatamente. E Deus acabou ensinando, né? Faz parte daquela evolução que a gente falou, né? Deus vai ensinando o homem. Se você fizer um estudo, tem um estudo da NASA que vai falar aparentemente, na cronologia, de um tempo que está faltando. Aí se você estudar lá a marca do relógio que voltou lá de acaso, né? De acaso, o grau, 10 graus, né? Voltou. Você vai se surpreender com a ciência que o homem conseguiu entender. Então, se você notar essa diagramação, essa perfeição do tempo, você vai ver que realmente esse tempo que nós temos, 24 horas, foi uma pré-determinação de Deus. E antes ainda do sol existir no quarto dia, Deus já tinha essa ciência, né? Deus já tinha ciência que posteriormente deu de presente para o homem, né? Está ficando bom, irmãos. Então só não haja luz. Eu vou ter que fazer outro seminário. O começo, né, Israel? Nós tínhamos conversado de fazer apenas pela manhã, né? Imagina, não daria tempo de quase nada, né? Agora, qual é o teu sentimento, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de nós continuarmos, né?
qual o teu sentimento num ambiente como esse, onde se procura o conhecimento a respeito de Deus? Te escandaliza de alguma forma? Esses dois sentimentos para ter, não dá para ficar no meio termo. Ou alguém pode ficar escandalizado, né, com os diferentes pensamentos, a busca pelo conhecimento, ou pode ficar maravilhado, porque de repente a igreja está se aprofundando em conhecer o Deus que criou. Não é maravilhoso? Eu assim, esse ambiente para mim é um ambiente maravilhoso. É um ambiente maravilhoso. Isso aqui para mim é igreja. Claro. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Percebe como aquilo que nós falamos no começo? Deus não sabia que a luz era boa? Interessante isso, né? Deus já não sabia de antemão que a luz era boa. Por isso que nós não podemos condicionar Deus dentro desse espaço. Porque o que Deus viu que era bom é a luz dentro desse espaço. Dentro desse espaço. Não é? E ele viu que a luz, de fato, fazia uma diferença muito grande nesse espaço em que vivemos. E fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. A palavra que no pairava vai ser mereshefet. É mais ou menos isso aqui, mereshefet. Não para essa palavra, pairava, no sentido de que não estava caminhando, né? Eu já vi até umas pregações dizendo que Jesus, quando andou por cima das águas, é que ele estava com saudade, e quando ele pairava sobre... o que é isso aí? Estava com saudade, ele resolveu dar uma caminhada. Não, é no sentido de que ele analisava aquilo que estava acontecendo ali para que ele pudesse criar, que ele pudesse ter a sua obra criadora, né? Pode ser, né? No sentido de que ele estava analisando, né? Analisando e o ambiente, pensa mais ou menos assim, Deus ele se permite ele permite que nós venhamos entender ele dessa forma, né? No sentido que ele está num ambiente e agora ele está analisando o que ele vai fazer. Deus não precisa analisar o que ele vai fazer, mas para que nós venhamos entendê-lo, então ele usa dessa linguagem, né? Analisando, né? Vai fazer alguma coisa, então vou analisar agora o que eu vou fazer, né? Para dar um sentido para nós que de fato aquilo que ele vai fazer é importante, né? Exatamente, é isso aí. Não seria matéria-prima, né? Seria matéria-prima. Deus condiciona algumas coisas à água, né? Agora a matéria-prima, que de fato é a palavra de Deus, né? Vamos lá. Disse Deus, haja luz, então começou o milagre da criação. Nossa mente não pode chegar nem perto de conhecer o espetáculo da luz, vencendo as trevas. A ordem é dada, até hoje a luz obedece a sua ordem divina. Perceba que a luz nunca usou em desobedecer a Deus, né? Nunca usou em desobedecer a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Algumas teorias vão dizer que esta luz do princípio é uma luz de conhecimento, de uma ideia. É por isso que existe aquela, quando está vendo um desenho, alguma coisa assim, que alguém tem uma ideia, vê uma lâmpadazinha na cabeça, né? Uma luz agora, né? Mas não tem nada a ver com a luz de Deus, né? Segundo dia da criação. Então, no primeiro ele cria luz e faz separação da luz e das trevas. E viu Deus que a luz era boa. Glória a Deus. Ele disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento céu,
e foi tarde de manhã do segundo dia. Então Deus separa as águas de baixo e as águas de cima. O que seriam as águas de cima? O que seriam as águas de baixo? Né? As águas de baixo poderíamos, de repente, reduzir a lençóis freáticos. Existe isso ou não? Existe, de fato. Se você notar, a Bíblia está explicando para nós o que de fato o que de fato acontece. As nebulosas que carregam muita água, algumas traduções, algumas tradições vão dizer que o dilúvio ele foi uma catástrofe, que o dilúvio de Noé, ele na verdade, ele reformatou a terra do jeito que nós conhecemos. E é por isso que houve divisão entre as placas tectônicas. Eram tudo um aglomerado só. E quando houve o dilúvio, a catástrofe do dilúvio, então isso se dividiu. Né? E então alguém vai tentar explicar o dilúvio dessa maneira. Porque, de fato, existe água em cima e água embaixo. E dentre essas águas, Deus faz a separação. Pode. Uhum. Percebe como que existem algumas formas de pensamento, né? Muito interessante, né? Deus cria o céu. O céu forma uma separação entre a água sobre a superfície e a umidade do ar. É preciso entender isso aqui, irmãos, porque lembra que eu falei que Deus fala do geral para o particular? Porque não dá a entender que lá no princípio os céus já estão criados, né? Então eu falo que tem coisas que você não tem, infelizmente, nossa mente não chega. Então a ideia é que Deus ele parte do geral e vai explicando detalhadamente, né? O céu forma uma separação entre as águas sobre a superfície e a umidade do ar. A atmosfera da Terra é especial. Contém 21% de oxigênio, o suficiente para acolher vida. Olha só, se houvesse 25%, seria quase impossível apagar incêndios. Um pequeno traço de gás carbônico é necessário para fazer plantas crescerem e para prover o equilíbrio da temperatura no planeta. Ou seja, foi tudo milimetricamente estabelecido, né? Cada astro no seu lugar e cada elemento no seu lugar, a fim de fazer aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, produzir vida no planeta, acolher vida no planeta, né? Sem a atmosfera, ou um pouco mais de oxigênio que tivesse na atmosfera, já seria muito improvável poder existir vida. Seria impossível apagar incêndios, seria impossível outras formas de vida. Então, a ideia da criação de Deus, do criar de Deus, do barar de Deus, é que Ele cria tudo de forma ordenada, visando o quê? Pensando na vida que vai seguir. Deus já tem um projeto na sua mente. Deus já está projetando algo na sua mente, e isso é muito bem analisado, muito bem feito. Tudo que Ele faz é pensando nas suas próximas criações, né? E disse Deus, ajuntem-se, terceiro dia, num só lugar. Eu estou correndo, irmãos, porque de fato não vai dar tempo, né, para nós falarmos tudo. Tem muita coisa aqui para falar, mas eu estou dando uma corrida. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareçam. Elemento seco, assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra. Percebe como lá no princípio, como eu falei aquela hora, a impressão que dá que já está tudo criado, né, do geral para o particular, sempre entendendo isso. E ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus, produz a terra, relva, ervas de semente, aves frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies,
Lembra que eu falei que nem tudo foi criado de sua forma adulta? Porque agora a terra está produzindo também sementes, frutos que a partir de si produzem sementes para novas criações, né? E também seria muito muito ingênuo da nossa parte, né? Achar que veio fruto, de repente um fruto nasceu, virou uma outra árvore, tudo de uma vez só. Seria muito ingênuo da nossa parte, né? Mas houve a criação ordenada por Deus. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi à tarde e à manhã o terceiro dia. A costa terrestre foi planejada para sustentar a vida. Ela contém os elementos essenciais como hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Além disso, nosso planeta é o único conhecido com água suficiente em estado líquido. É a água quem transporta os nutrientes em nosso corpo. Ajuda a manter a temperatura da Terra e possibilita reações químicas indispensáveis para a vida. Essa aglomeração de água, consegue tentar imaginar como era antes de Deus separar águas da terra? Deve ser um estado gasoso muito difícil de se entender, né? Muito parecido com o caos, né? Que nós vimos ali no começo, muito parecido, próximo de um caos, né? Porque a terra misturada com a água, né? E Deus vem organizando isso, Deus vem separando isso, colocando cada coisa no seu lugar, né? As plantas armazenam nutrientes dos frutos que nutriram os animais e os seres humanos. Cada folha, por menor que seja, contém mecanismos específicos para captar e transformar a luz solar em energia. A folha, olha só, apenas uma única folha é como um laboratório de última geração, que percebe a mudança da duração dos dias e desencadeia funções que determinam se está na hora da planta dormir ou crescer. Esse laboratório também faz preparações químicas que são necessárias para a planta viver, produzir frutos e sementes. Isso a gente está falando aqui de uma pequena folha, né? Perceba a grandeza de Deus, né? A capacidade que os elementos, que a natureza tem de se reproduzir, de entender os tempos pré-determinados por Deus, né? E se alguém quiser ter um pouquinho mais de ciência a respeito do mar, só ir lá para Pontal do Paraná. Como o Robson falou, né? Espera o mar voltar e vai lá visitar Pontal do Paraná. Dia 4 da criação, e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazer a separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Perceba, então, Deus já planejou qual que é o objetivo, qual é a função desses astros agora. Quais são as funções desses luminares. E ele não cria isso do acaso, ele cria isso de uma ciência que ele já tem antes, de algo que ele já produz antes. Então ele dá essa função, para que esses luminares agora, eles venham estabelecer datas, venham estabelecer o tempo, esse tempo que nós conhecemos, né? E nada foge do seu poder e dos seus olhos. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Glória a Deus. Irmãos, eu não fiz a apostila, ela completa, né? Até porque teria uns slides aqui e não deu certo de passar. Mas tem algumas explicações que, se de repente alguém tiver interesse, olha, eu gostei desse assunto, eu quero me aprofundar mais, eu posso passar os slides para você, eu posso passar todo o material que eu tenho para vocês dar, porque aqui no tempo nosso não vai dar tempo, né? Que a gente não foi estabelecido para nós, não vai dar tempo, e também não temos os slides, né? Tem algumas coisas que, para explicar, eu teria que mostrar a imagem para você, para poder ficar numa explicação um pouco mais razoável. Nós não vamos ter possibilidade, mas se você quiser, depois eu posso passar para você todo o material que eu tenho, tá bom?
O Sol é outro presente de Deus. Ele é muito importante para a vida na Terra, atuando como um motor na dinâmica atmosférica e oceânica e fonte para a fotossíntese das plantas. A distância entre o Sol, a Terra e o Sol, a velocidade de rotação dos planetas e a quantidade de radiação emitida foram finamente ajustadas pelo Criador de tal forma a possibilitar a temperatura adequada para os seres vivos. Ou seja, está dizendo que cada elemento no seu lugar foi finamente pensado, rastreado, a melhor maneira possível para que pudesse existir vida nesse planeta. Para que pudesse existir organismos vivos neste planeta. Né? Isso é muito interessante pensar, porque se você entender a criação de Deus em todas as suas faces, você vai ver que tudo que Deus faz produz vida. Tudo que Deus faz produz vida. Deus não trabalha com nada morto. Tudo que Deus faz pode providenciar vida, ou pode equilibrar para que a vida se estabeleça com mais facilidade. Tudo que Deus faz produz vida. Né? Inclusive, até mesmo, deixa a sua língua dentro da sua boca. Assim. Você acabou de passar a sua língua em milhões e milhões de bactérias. Tem mais, acredite você, amados irmãos, tem mais seres vivos habitando dentro da sua boca do que no planeta Terra todo. Tudo que Deus faz produz vida. Você está produzindo vida. Você está produzindo vida. Você não percebe, mas você troca de pele. Você troca de pele. A sua pele morta, ela vai dando lugar para outra viva, né? E isso acontece porque existem seres morrendo e vivendo no seu corpo. Por isso que às vezes você limpa a casa, vai ver lá tem poeira. O que é? Você está varrendo você mesmo. Só pó, viu? Essa é a verdadeira explicação do só o pó. Depois você vai querer beijar lá, né? Beijar a sua esposa, né? Vai querer beijar lá. Daí você vai lembrar, assim, na sua boca tem mais seres vivos do que vai beijar. É uma troca, né? Eu sabia que existe um estudo científico que diz que quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais parecido, e não é parecido apenas no intelecto, parecido na semelhança mesmo com essa pessoa você vai ficar. Por quê? Por causa da troca de informações genéticas. O quê? Ainda já soltou uma. É incrível isso, né? Mas é uma grande realidade, né? A gente troca muita coisa com o nosso cônjuge, né? E acaba, então, é um estudo científico que diz isso, que você acaba se tornando parecido com outra pessoa, né? E de fato, tem pessoa aqui, casais, que você olha para um, às vezes está pensando, será que eu estou olhando o marido ou para a esposa? O Daniel não... Daniel é uma coisa à parte. A Lua tem tamanho suficiente para fazer com que as marés oceânicas permaneçam em movimento, sem contudo submergir grandes regiões terrestres. Se a Lua estivesse mais perto da Terra, ela poderia cair sobre a Terra. Olha só. E se a Terra estivesse mais distante, escaparia da órbita terrestre. Interessante isso, né? Nós entendemos um pouco sobre a perfeição de Deus, né? A perfeição de Deus, e
que tudo ele cria de forma ordenada. Chegamos aqui agora, está um pouquinho mais de tempo aqui. Infelizmente, peço perdão, né, por correr aqui nos dias, né, mas tinha bastante coisa para falar, mas eu quero respeitar o tempo, né. Todos nós temos culto à noite, senão daqui a pouco você não vai no culto à noite, mas eu fui no seminário lá. Dia 5, dia 5, eu achei que não estava no dia 6 já. E disse Deus, produzam águas, cardumes e seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos. O que seriam os monstros marinhos? Interessante isso, né? O monstro do Lago Ness. E todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi tarde de manhã, o dia 5º. Eu não sei se foi o irmão Renato, o irmão Lucas, uma vez que ministrou sobre o peixe que Deus preparou para Jonas. Agora está fugindo, né? E foi uma mensagem muito interessante, foi legal. Agora eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui falando a respeito da coroa da criação, né? A coroa da criação de Deus. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí. Ele diga assim, você é a coroa da criação de Deus. E eu sei que você pode olhar para você mesmo e ver em si mesmo tantos defeitos e problemas, né? Mas acredite, você foi criado de uma forma perfeita. Uma forma perfeita em que nem a máquina, o computador de última geração tem as capacidades que você tem. O corpo humano, ele de fato é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Até para acordar de manhã, se não fosse esse milagre tão grande, você não acordaria. Estaria dormindo para sempre, né? Tem gente que ia gostar, né? Todos os outros dias foram uma preparação para proporcionar um ambiente estável para a vida. Todos os outros dias foram uma preparação para criar desse universo um ambiente estável para a vida. Ou seja, nada que Deus criou é prejudicial para a vida. Agora já, aquele fazer do homem, aquele manipular do homem da criação de Deus, já pode matar, né? Já pode prejudicar. O exemplo disso é as drogas, né? As drogas nada mais é do que manipulação de alguns elementos que existem na natureza, né? E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foram. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Eu vou pedir para o irmão Israel soltar. Pode entender que isso não foi obra de Deus, a criação de Deus, né? E no 6º dia, além dos animais, seres viventes, ele vem também criar o homem, que é considerado a coroa da sua criação. E como é que Deus criou o homem? Ele utiliza apenas a sua palavra, perfeito? Não. Ele cria com a sua própria mão. Ele faz um homem a partir de uma matéria-prima existente, a terra, do barro, né?
muito interessante pensar nisso, amados irmãos, porque Deus poderia ter criado o homem com a sua palavra, só com a sua palavra? Poderia, de fato. Deus poderia. Agora, por que Deus, ele exprime essa vontade de colocar a sua própria mão nessa criação? E transformar a partir da terra um homem? Por que teria esta vontade de Deus de colocar a mão no barro? E a partir do barro, fazer um boneco, soprar na narina desse boneco, e que nós vemos ali que é um boneco, na verdade, muito complexo, muito complexo. A partir né, olhando aqui para o nosso tempo, né, a partir do momento que o bebê nasce, a ciência diz que ele recebe uma carga de adrenalina no seu corpo maior do que um ataque cardíaco. Maior do que um ataque cardíaco. Tudo isso para que os músculos do seu pulmão comecem a bombear. Perceba a perfeita criação de Deus, né? E Deus, ele faz o homem desta maneira, coloca a sua mão e sopra na narina do homem, talvez para mostrar para o homem que de fato esta é a criação mais importante, que de fato que isso que ele está criando agora é a criação que sobressai em todas as outras, tanto que Deus vem dar o governo na mão do homem. Deus vem a possibilitar e capacitar o homem a governar e ter autoridade sobre todas as demais coisas. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra semelhança, ela vem no hebraico mais ou menos demut, a palavra mais ou menos isso aqui, demut, no sentido de uma cópia real. Uma cópia real. Não é uma cópia no sentido de fisionomia, mas é uma cópia no sentido de sentimentos. Eu penso que o homem se ira porque Deus, ele tem um sentimento também de ira. Não quer dizer que Deus se ira igual ao homem, que a ira que Deus sente é igual ao do homem, mas quer dizer que os sentimentos que o homem tem é a partir de sentimentos que Deus tem. Dá para entender isso? Os sentimentos que o homem tem é a partir de sentimentos que Deus expressa na sua criação, que Deus tem. O homem é capaz de amar. Por quê? Porque Deus ama. O homem é capaz de ter misericórdia. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. Amém? Deus, o homem, ele é capaz de estender a mão quando alguém está caindo, porque Deus colocou esse princípio. Isso faz parte de princípios pré-existentes em Deus, no caráter de Deus. Por isso, então, que o homem é a semelhança de Deus. A semelhança de Deus. Agora, algo interessante, e dentro daquilo que eu separei, eu vou separar apenas isso, o nosso tempo já foi. De tudo que Deus criou, né, viu Deus que era bom. E os animais, tudo o que Deus fez era bom. Mas tem algo nesse sexto dia, nesse período, que Deus não achou bom. Quem lembra o que é? Que o homem... Só fingi que não ouvia, hein? Que o homem estivesse só. Vamos ler ao texto, a palavra do Senhor? E disse Deus, 26. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, aqui não quer dizer que ele está conversando com a Trindade, caso alguém tenha dúvida, né? Eu não estou nem considerando isso, né? Tá, abrindo parênteses aqui, tem algumas teorias, né? Então, por exemplo, alguém vai falar que de fato ele está falando com a Trindade, né? Nós cremos nisso? Não tem indício. Vamos descartar essa possibilidade. Outra possibilidade, alguém vai dizer que ele estava conversando com os anjos. Com os anjos.
né? E com todo o seu exército do céu. A Bíblia fala sobre esse exército, né? E Deus está, façamos o homem, não no sentido que eles iam participar desta criação, mas que eles estavam presentes na criação. Uma outra teoria é que eles estavam conversando com a própria terra, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pode parecer esquisito, mas na hora de criar a relva, ele fala com a terra. Então não é esquisito, não é estranho isso. Na hora de produzir vida no mar, ele fala com o mar. Então, possivelmente ele poderia estar falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E uma outra teoria, particularmente eu gosto muito dela, vejamos. Percebe o que eu falei agora? Vejamos. Mas quem quer ver aqui? Eu. Percebe como que isso é uma forma de falar? É uma forma de explicar alguma coisa? Vejamos. Vejamos por quê? Porque vocês estão observando. Vocês estão observando, né? Não estão participando daquilo que eu ia ver, mas eu ia ver isso. Então, no meu pensamento, é uma maneira de se falar. Vejamos, façamos então um homem a nossa imagem e semelhança. Exatamente, isso, no sentido, vamos ver aqui então. Eu estou vendo, sozinho, certo? Eu estou vendo sozinho. Mas eu estou, uma forma de falar, né? Isso também é quase que um plural majestático. Vejamos, façamos. Às vezes você nunca sozinho no carro, de repente assim, vamos ver onde que eu vou agora. Quem que vamos ver? Está sozinho. Não? Então, mas é uma forma, né, de se comunicar consigo mesmo. Então eu acredito nisso. Acredito que Deus está formando uma forma de se comunicar. Façamos o homem então a nossa imagem e semelhança. Para mim eu acho bem tranquilo esse pensamento, essa ideia. Conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes, dando governo para o homem, do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Que é o geral, o árvore em particular. Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchi a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado força, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a terra ave dos céus. E todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi à tarde e manhã, sexto dia. Então aqui Deus está dando o governo na mão do homem, toda a autoridade na mão do homem. Né? Versículo 16, capítulo 2, ele disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele. Por que é que Deus tem esse sentimento sobre Adão? Por que é que Deus olha e entende que não é bom que o homem esteja só? O que te vem na mente quando você se depara com isso? Não é bom que o homem esteja só. O que poderia ocasionar esse pensamento no coração de Deus para que ele entendesse que não era bom que o homem esteja só? Pela continuação, reprodução, projeto de Deus. Agora, Deus poderia continuar criando seres humanos a partir da terra, sem contar com a ajuda exterior de Adão? Poderia? O que é? Por todas as coisas.
É Pernambuco, né? Mas realmente é uma realidade. Deus faz o que Ele quiser. Se Ele quiser fazer esse copo sair andando, Ele vai sair andando e todo mundo correndo com medo. Pulando a janela. Né? Deus faz o que Ele quer. Deus faz tudo o que Ele quiser. Porém, Ele deixa agora Adão ser coparticipante da sua obra. Coparticipante da sua criação, da continuidade da sua criação. Dá-se a entender que Adão, ele estava triste no jardim? A Mané falou que ele ficou triste depois. Agora, era bom para Adão estar só? Irmão Zé, o próximo seminário é seminário de casais. Ó, não era bom, porque se para Deus ele viu que não era bom o homem estar só, quer dizer que para o homem também não era bom estar só. Ele precisava de uma adjuntora. Ele precisava de uma auxiliadora. Alguém que viesse ajudar ele. No momento é só os irmãos, né? As irmãs também estão. Uma vez estava conversando com o pastor Anderson, a gente combinou, quando chegasse no céu, duas coisas que ia acontecer: dar uma lapada em Adão, né? E pegar um cesto cheio de fruta e chamar Eva. Você não queria comer, agora você vai comer. Pastor Júlio, tem algum momento da palavra que ele diz que Adão chega para Deus e pede, dá uma coceira, tem ou não? O que os irmãos acham? Deus chegou assim, tipo, eu quero no escritório aqui, vamos no escritório. Ó, o elefante, ele voa. Moá. Opa. O senhor vem com essa história que fala que ama, mas ó, não tem nenhum momento, né? Nenhum momento em que Adão chega na presença de Deus e pede algo, né? A Bíblia não mostra. Nenhum momento. Agora, vamos tentar entender um pouquinho, para nós encerrarmos, né? Desse pensamento que Deus tem a respeito de Adão, né? Adão estava lá no seu momento mais feliz da sua vida. Opa, escapou essa, não é para falar isso. Tudo que Adão precisava fazer era cuidar do jardim, mais nada. Vamos lá, a responsabilidade de Adão. Qual que era a responsabilidade de Adão? Cuidar, né? Proteger, exercer sua autoridade, né? Sua autoridade, lavrar a terra, né? Lavrar a terra era serviço de Adão. E Deus então viu que isso não era bom. Antes de a gente falar de Eva, a gente precisa entender esse conceito, né? Viu Deus que não era bom. Eu achei que alguém ia falar que Adão andava triste, né? Achando que faltava alguma coisa, mas ninguém falou, ninguém colabora também, né? Mas de fato a Bíblia não fala isso. Mas Deus está incomodado com Adão não estar andando só. Deus está incomodado e para Deus não é bom que um homem esteja só. Agora, se não é bom para que o homem esteja só, da onde que vem esse sentimento de Deus de que o homem precisa de uma ajudadora, de um auxiliador, de uma companheira? A própria criação de Deus já vem com esse conceito de macho e fêmea, né? Mas da onde que vem esse conceito em Deus?
em Deus. De onde que vem esse conceito? Interessante pensar nisso, né? Não quero aqui afirmar algumas coisas, mas eu quero que você pense junto comigo. Quero que você pense comigo, por que para Deus não é bom que o homem esteja sozinho? É preciso que antes disso tenha tido um conceito, tenha tido um princípio de um sentimento que Deus mesmo sentiu, porque se o homem é a imagem de Deus, então ele herdou esse sentimento de Deus com necessidade de ter ao seu lado uma esposa. Interessante pensar nisso, né? Cada conceito que a palavra nos dá, se a gente fosse estudar, nossa mente nos levaria a níveis sim tão profundos, tão maravilhosos, né? Será que o conceito de a esposa para o esposo já não é efeito de um sentimento que Deus tem pela sua igreja, mesmo antes ainda da igreja existir? E quando a sua primeira criação chega, ele já nasce com esse sentimento de que precisa da esposa. Perfeito. A igreja não existe ainda, mas o sentimento de Deus pela igreja já existe. Aí olhou Deus para Adão e viu que não era bom que Adão estivesse só. Perfeito. Esse conceito, né, de família já estava no coração de Deus. Será que esse sentimento já não é produzido por um amor que Deus sente pela igreja? Porque lembrando que tudo que é criado é a sombra de coisas que já existem em Deus. E se Deus criasse Adão com esse sentimento de que um dia eu quero que a minha noiva volte para o seu lugar de origem? Então, assim, uma vez que você está filmando, quero que você pense nisso. Quero que você pense nisso. Qual é o sentimento que Deus tinha quando Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma adjuntora, de uma auxiliadora, de alguém que vai ajudar ele, né? E assim como a igreja, ela entendeu todo o processo de ajudar Adão. Assim como a igreja hoje, ela está no jardim, passeando pelo jardim, para encontrar Deus, e ter relacionamentos com Adão, assim como a igreja espera o noivo hoje, assim como a igreja espera o seu esposo hoje, firme, né? Sem dar ouvido às vozes estranhas, sem dar ouvido a vozes que vêm do inimigo. Ou seja, nós fizemos um comparativo com Adão e Eva e o nosso Senhor e a igreja. Nós vamos ver que nós não estamos falando de coisas muito diferentes. Os sentimentos que haviam em Deus poderiam haver em Adão. A necessidade de Adão com uma esposa talvez poderia ser fazer uma menção do sentimento de Deus para com a sua igreja. Os erros da esposa poderiam de repente se intensificar e fazer um comparativo com os erros da igreja. Porque de fato hoje nós não estamos muitas vezes dando ouvido para o nosso Senhor, para o esposo, e dando ouvidos para vozes estranhas. Dando ouvidos para vozes estranhas, e temos feito tudo aquilo que essas vozes estranhas estão muitas vezes nos dizendo, e nos regrando, e nos falando que devemos fazer. Então será que esse sentimento de Deus para com a igreja não pode produzir dentro do jardim perfeito que Ele vai criar agora
algo que já expressa o sentimento de Deus, algo que já expressa aquilo que Deus sente, aquilo que Deus ama e aquilo que Deus espera. Também não sei, só estou te falando, posso pensar. E Deus então, independente do sentimento que ele sentiu aqui, ele cria a Eva. Agora, os amados irmãos que têm suas esposas aí, olhem para sua esposa e digam: você é a minha Eva. Eva. E Eva, então, e Adão passam por momentos maravilhosos dentro do jardim, né? Dentro agora do seu casamento. Até que um dia, então, aparece a figura da serpente possuída. A serpente vem. E ele vai conversar com Eva, e Eva dá ouvidos para aquela serpente. Eva dá ouvidos para aquela conversa que não deveria, né? E acaba então por tocar naquele fruto proibido, que Deus havia dito que não era para tocar. Por causa de um fruto, acabou se trocando, barganhando todo o jardim. Deus deu o jardim, não deu o fruto. O homem escolheu o fruto para perder o jardim. Mas esse não era o propósito de Deus. E os dois, então, vêm a pecar contra Deus. E isso há consequências, né? Ou seja, esse plano de Deus com Adão e Eva, ele, de ser algo perfeito, duradouro, acaba morrendo ali por causa da decisão do homem e da mulher. Porque Deus havia dito que de todas as árvores do jardim ele podia tocar, menos nessa daqui, que era a árvore, né? Conhecimento do bem e do mal. Agora, o lugar, o ambiente que Deus criou não era perfeito? Não era perfeito? Como pode ser perfeito se tinha uma árvore lá? Isso não, essa árvore aqui, ó, o conhecimento do bem e do mal não torna esse lugar imperfeito. Se Deus sabia, por que então colocou a árvore lá? Não dá uma impressão assim? A impressão às vezes que dá, né, é exatamente essa. Deus fala assim para Adão: Adão, é o seguinte, ó, tá vendo essas árvores todas, você pode comer, aquela árvore ali, aquela lá, você pode comer também, aquela outra lá, pode comer. Tá vendo essa daqui? Essa aqui você não pode. Ah, puxa vida, logo aquela que eu queria. Ah, não pode essa. Não dá uma impressão assim, por que Deus já sabe por que coloca a árvore ali no jardim? Bloquear, colocar uma cúpula ali, deixar um anjo com um bastão, assim, chega perto e dou nos dedos. Não. Imagina assim, então, irmão Cláudio, eu vou viajar, eu peço favor para ele: irmão Cláudio, você podia ficar na minha casa cuidando lá? Posso, então ele vai ficar na minha casa. Eu falo para ele: irmão Cláudio, é o seguinte, ó, vai ficar aí na minha casa, você pode abrir a geladeira e pegar o que você quiser lá dentro, mas é para você mesmo, tudo que tem lá para você, você pode escolher o que você quiser. Aí tá, o irmão Cláudio lá, com o tempo, aí lá umas 8 horas da noite, ou ele chega do culto, lá, agora sim, vou abrir essa geladeira aí. Aí abre a geladeira, só tem garrafa com água. Eu fui justo com ele? Não fui. Porque eu dei um poder de escolha para ele, mas eu dei apenas uma opção. Eu dei um poder de escolha, eu dei um livre-arbítrio, mas dei só uma opção. E isso seria um lugar
imperfeito. Por quê? Imperfeito. Porque Deus deu livre arbítrio. Mas o livre arbítrio não tem sentido, porque só tem uma opção. Não tem outra opção.